a gente não pode permitir que situações da nossa vida se tornem a nossa vida, né? Se você se sente perdido e está insatisfeito com alguma situação de vida que você está vivendo agora, seja em relacionamentos, no campo profissional, financeiro, e não sabe mesmo para onde ir, não tem um plano, talvez você deva começar definindo aquilo que você realmente não quer viver. Sempre que você define na sua vida aquilo que não faz mais parte de você, que não faz mais sentido, que não tem mais utilidade na sua vida, você abre espaço para o novo entrar, para novas ideias acontecerem, para novos projetos brotarem aí na sua mente. E no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas que eu utilizei e utilizo para sempre que eu preciso recomeçar alguma coisa, sempre que eu quero fazer alguma mudança na minha vida, eu sempre começo por essa situação de definir aquilo que já não me serve mais, aquele tipo de situação para a qual eu não vou mais voltar. Durante muitos anos eu senti uma dor profissional muito grande, muitos anos mesmo, tá? Coisa de 18 anos. Se você assistiu os vídeos anteriores que eu coloquei, eu expliquei um pouquinho sobre isso, sobre o meu desejo ardente de sair da CLT, mas fazendo um resumão, eu sempre trabalhei assim para outras pessoas, mas eu nunca gostei. Mas também eu nunca tive uma perspectiva de mudança, porque eu tinha crenças limitantes de que para eu assumir uma profissão que eu gostasse e viver um trabalho que enchesse os meus olhos e que eu servisse ao mundo um pouco mais do que só com o meu serviço no mundo material, digamos assim, que eu trabalhei como bartender, como garçonete, como caixa, como secretária, e nada errado com esses trabalhos, tá? Não é indigno, foram trabalhos que me trouxeram prosperidade financeira e que me ajudaram a conquistar muitas coisas, além da experiência de vida, de os aprendizados mesmo que eu adquiri. Só que chega um certo momento da sua expansão de consciência e do seu autoconhecimento e autodesenvolvimento que você começa a desejar servir o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais elevada, onde você trabalha com seu intelecto, com o seu lado espiritual, com a sua essência verdadeira, porque, como eu já disse em outros vídeos também, todos nós nascemos com dons e talentos, né? E quando a gente coloca esses dons e talentos em uma terra fértil, é como se a gente colocasse uma sementinha cheia de potencial e ela se transforma em uma árvore. E aí, nesses processos, alguns anos atrás, eu conversava muito com algumas amigas, desabafando mesmo, né, sobre a minha insatisfação ali no campo profissional e sobre eu não ter uma perspectiva, uma visão de luz no fim do túnel para onde eu iria. Na verdade mesmo, eu sabia exatamente o que eu queria fazer, só que eu não tinha autoestima e conhecimento suficiente ainda para começar nesses projetos e fazer as coisas acontecerem. Aí eu preferia me enganar e viver num paradigma de medo ali, preferia entre aspas, né? Mas eu vivia num paradigma de medo e de autoenganação, dizendo que eu não sabia o que eu queria, mas na verdade eu não tinha autoconfiança para colocar aquilo no mundo. Eu como se eu tivesse grávida de várias ideias, mas eu não tivesse ainda assumido o controle da minha vida para parir aquelas ideias e criar. Então, uma dessas minhas amigas, em uma dessas longas conversas, onde eu me lamentava e tal, sobre a minha situação sem resolução, ela me falou: olha, por que que você, ao invés de ficar lutando aí para descobrir exatamente aquilo que você quer viver, você não define de uma vez por todas um caminho que você não quer trilhar de forma alguma, um lugar que você não quer mais viver, uma situação que você não quer mais ter na sua vida. E aquilo me virou uma chave, né? Porque, voltando a falar, toda vez que você limpa espaço, que você libera coisas que você não quer mais, que não são mais úteis para você, você cria espaço para coisas novas entrarem. É como se você abrisse as portas do guarda-roupa, tirassem todos os objetos e roupas que você tem ali que você já não utiliza, para você colocar aquelas coisas novas. Porque se você colocar tudo junto, vai ficar aquela bagunça e você não vai conseguir entender bem aquilo que realmente é útil e aquilo que já não serve mais quando você precisar. E aí a primeira dica é exatamente essa: você já sabe aquilo que você não quer, por mais que você diga que não e tal, e se lamente, você
já sabe, olha aqui no meu olho, você já sabe o que você não quer. Então, queima essas pontes, sabe? Em um momento que você estiver livre, num dia de folga, enfim, pega o seu caderninho e escreve exatamente aquela situação que te desagrada, seja um relacionamento, seja uma vida financeira, dívidas, no lado profissional, assim como foi para mim. E escreve aquilo exatamente que você não vai mais aceitar, que você não quer mais viver de forma alguma. Só de colocar no papel essas situações de vida, você já vai se sentir muito mais leve, porque você vai tirar aqui da sua mente e colocar no palpável, né, num papel, exatamente como se você estivesse fazendo uma conversa de você com você mesma. E assim, sempre que a gente tem um plano B, sempre que a gente tem um para onde voltar em algumas situações, fica muito mais complicado para a gente definir e realmente agir para viver o novo na nossa vida. Então, o melhor plano B que existe, isso é meio clichê de se dizer, mas é real, o melhor plano B que existe é fazer o plano A dar certo, é não ter mais para onde voltar. Então, quando eu defini dentro de mim que eu não queria mais voltar para o CLT, eu falei, eu posso fazer milhões de outras coisas, mas eu não vou voltar a trabalhar para outras pessoas. Quando a gente fala isso, dói um pouco, né? Principalmente quando a gente viveu tantos anos fazendo aquilo e o medo, né, aquele paradigma de medo ainda tá tocando assim de plano de fundo na nossa mente. Mas quando você coloca isso para fora, você cria uma certa autoconfiança, sabe? De que você não tem um plano B e de que você precisa encontrar os seus projetos novos, aquilo que você realmente quer viver de alguma forma. E aí o segundo ponto, né, a segunda dica que eu te dou para você deixar de se sentir tão perdido assim nessa situação aí de vida que você está vivenciando, seria o de não permitir que nenhuma outra pessoa projete em você os paradigmas de medo que ela vive. Porque quando a gente quer fazer uma mudança, principalmente quando a gente já vive aquela realidade há muitos anos, as pessoas que estão ao nosso redor, geralmente elas temem por nós de alguma forma. E não necessariamente isso é por maldade. Às vezes a pessoa ela quer que a gente tenha uma vida segura e aquela pessoa vive num paradigma de que relacionamento tem que ser desse jeito, trabalho tem que ser assim. Dinheiro tem que ser assado. E nada vai fazer aquela pessoa mudar de opinião. Só que às vezes acontece que essas pessoas, quando a gente comenta os nossos planos, elas projetam os medos dela na gente. E como a gente já tem uma conexãozinha ali de medo também de sair dessa situação, o nosso medo ele se amplia. Então, o melhor nesse tipo de situação, quando você está definindo o que você quer viver ou começando pelo que você não quer viver, é ideal que você guarde aquilo em sigilo e, de preferência, converse só com você mesmo sobre aquilo. A menos que, né, você tenha que envolver outras pessoas para isso acontecer. Mas se você não tiver que dividir esse plano com mais ninguém, se for uma coisa só sua, evita comentar com qualquer pessoa, sabe? Porque as pessoas, até por amar a gente, elas projetam os medos dela e as inseguranças delas em nós. E um outro ponto que é super importante de você estabelecer e seguir é o de definir um plano e uma data limite para parar de viver aquela situação. Seja daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses. Eu não sei qual é a situação de vida que você está passando nesse momento, que você está insatisfeito e quer mudar, quer viver algo novo. Mas é muito importante que você defina para você mesmo um plano de saída desse ambiente, de saída dessa situação. Porque isso vai te dar um novo gás para você criar novas opções, além de trazer uma calma e uma paz para a sua vida. Porque quando a gente está vivendo algo que a gente detesta viver, a gente parece que perde um pouco até de vontade da vida, aquela sede de viver, né? Aconteceu comigo que teve um período que eu levantava para ir trabalhar em um determinado lugar que eu trabalhei, foi por um curto período. Eu tive até que me demitir porque aquele lugar estava me adoecendo muito mentalmente. Mas eu chorava praticamente todos os dias antes de ir trabalhar. Eu comecei a ter infecção estomacal, algumas situações que me faziam não ir trabalhar, porque eu não estava mais dando conta de ir.
E é muito triste quando a gente está vivendo uma situação que a gente quer que o dia acabe logo, quer que a semana acabe logo, quer que o mês acabe, quer que o ano acabe. Sabe por quê? Cada dia que a gente vive é muito único e a gente se esquece disso, né? A gente está ali vivendo tão no automático que a gente se esquece que cada dia, cada segundo, cada inspiração e expiração é único. E quando a gente está vivendo essas determinadas fases, a gente quer que o dia passe rápido. Mas esse dia que está passando rápido é um dia que a gente não vai mais recuperar ele. E a gente não pode permitir que situações da nossa vida se tornem a nossa vida, né? Então, para a gente viver um pouco mais de harmonia com a vida, é interessante que a gente tenha um prazo limite para parar de viver coisas que nos adoecem, coisas que já não são úteis mais na nossa realidade. Então, recapitulando, definir o que você não quer mais, né? E queimar todas as pontes para o plano B. Definir uma data limite para você sair dessa situação e bolar um plano mesmo, né? Se for juntar uma grana, se for fazer hora extra, saiba que esse momento de impulso ele vai durar um tempo. Talvez você vai precisar fazer um ano de renda extra e vai ser cansativo, mas vai ser por um propósito maior. E o terceiro que é proteger os seus planos do medo e até mesmo do olho gordo de outras pessoas, que é essencial você guardar os seus planos e os seus sonhos dentro de você num primeiro momento, porque infelizmente pessoas que amam a gente às vezes não acreditam em nós e no nosso potencial. E depois que a gente é adulto, a gente se torna adulto, a gente tem que ser o solo fértil, a nossa mente, nosso sentimento, nosso corpo tem que ser o solo fértil para a sementinha dos nossos dons, talentos e sonhos florescerem e se tornarem árvores, né? E é isso. Eu te desejo que você esclareça e saia dessa situação que tá te sufocando, que tá te trazendo insônia, que tá te fazendo querer que a semana passe rápido, que os dias acabem logo, porque a gente está aqui para experienciar a vida, né? E não para permitir que situações exteriores negativas controlem a forma como a gente vai ver a vida, controlem a forma como a gente vai se sentir. E esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma. A gente se vê no próximo. Se cuida e tchau!